Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal História em Tudo. Eu sou Fernando Moraes, trazendo para vocês mais um filme comentado. E esse filme também fala sobre a Revolução Industrial. E é um filme biográfico. E ele conta pelo menos aí o trecho de uma vida de um padre que se chamava Adolf Dance. O nome do filme é Dance, um grito de justiça. Então, pessoal, como de costume, eu vou contar a história do filme e depois, então, vamos para os comentários, curiosidades e reflexões. Tá? Só um alerta, o vídeo é comprido porque tem muita coisa para falar. É mais um filme igual ao Germinal, que simplesmente mostra os problemas que nós temos ou que nós estamos enfrentando no Brasil. Certo? Vamos lá então, dando-se um grito de justiça. Acontece na Bélgica, na virada do século XIX para o século XX. Nós temos a Aline, uma menina de 11, 12 anos, que acabou morrendo depois de ser demitida de uma fábrica têxtil, uma fábrica que mexia com tecidos. Ela estava cansada de ser explorada, era um trabalho muito perigoso, então ela simplesmente, aí talvez ela passou mal, e o cara mandou ela embora. Ela era rejeitada pela família porque ela estava grávida, então simplesmente ela então morre de frio. Não tem onde ir, não tem o que comer, ela passa fome e ela morre de frio na rua. O Dance fica comovido nessa situação e simplesmente pega um dinheiro e dá para os pais para enterrarem a menina. Dance é um padre revolucionário. Na Igreja Católica ele é um homem que só dá trabalho. Dance então, ele se mudou para Áustria e simplesmente, depois de enterrar essa menina, ele aproveita o jornal do seu parente para fazer denúncias dessas explorações que os trabalhadores estavam passando dentro dessa fábrica de tecido. As consequências dessas denúncias é que o povo começa a criar um espírito de luta. A fiscalização, porque a primeira manchete que ele colocou lá foi que as crianças estavam morrendo. É um tempo para bastar isso. Então, simplesmente a fiscalização vai ali naquela fábrica. E não adianta nada, porque o fiscal não falava a língua dos trabalhadores. E ainda que o cara tinha pegado essas crianças e simplesmente colocou no armário. Muitas crianças morriam, muitas pessoas passavam fome, eram exploradas. Então acontece uma greve. E é bem interessante que depois eu vou comentar sobre essa greve, que mais uma criança morre, eles pegam essa criança e simplesmente fazem um protesto para ir na casa do patrão mostrar essa criança, para parar a situação. Só que infelizmente aparece a polícia, pega o corpo da criança e dá uma surra no pessoal. Bom, bem, gente, eu não estou contando assim numa linha de tempo. Eu estou contando os eventos que acontecem no filme, tá bom? Então, gente, simplesmente, por que essas crianças trabalhavam com essas mulheres? Vocês podem ver que no início do filme os homens param de trabalhar. Porque simplesmente os industriais, que mostram em outro pedaço do filme, queriam abaixar os salários, então para os homens não protestarem, para não ter trabalho desses homens, eles simplesmente contratam as mulheres e as crianças. O Dance também, ele faz protesto, ele faz aquelas homilias que os padres fazem a favor desses pobres em suas igrejas. E com o tempo a igreja vai simplesmente diminuindo a vida desse padre.
porque a igreja fica do lado que quem tem mais dinheiro. A igreja católica, no tempo da Bélgica, no tempo da Revolução Industrial. Então, o padre ele começa a celebrar a missa sem ninguém, ele começa a ficar mais limitado. Só que ele começa a ficar cada vez mais junto desse povo. Aparecem os socialistas, que depois eu vou comentar com vocês quem são, os radicais. O padre fica todo amigo deles. Então, ele consegue virar um político. Ainda no meio que os padres começam a ameaçar o povo, que quem for dar em dança vai para o inferno, que o dança é o filho do diabo, o povo não dá importância e coloca o dança no poder. O que acontece também é que a outra, eu já estava esquecendo, o padre é excomungado. Porque simplesmente ele estava aí, tinha essas ligações socialistas da Igreja Católica naquele tempo. Então o padre, com todo esse medo, ele vai afastar os radicais e os socialistas. Só que os radicais começam a queimar a casa de Deus. E aí chegamos aí no final do filme. O Dans, ele vai fazer a missa vai rezar o enterro de mais uma criança que morre. Só que um padre começa a falar para o Dans que ele não tem mais poder disso, porque ele dá excomungado no final do filme. Então o Dans, no gesto muito bonito, tirou toda a sua roupa sacerdotal, deu para o padre e simplesmente continuou a enterrar o menino. Ainda que uma menina pega a roupa e simplesmente e leva o padre e o Dans de novo. Esse é o filme. O filme é excelente. O filme é muito bom. O filme, a história desse padre é muito bonita. Pessoal, vamos para os comentários, para as curiosidades, vamos aí para as reflexões, que tem bastante. Para lembrar, nós estamos na Revolução Industrial na Bélgica. E assim como em todos os países que aconteceu, esses trabalhadores que eles eram obrigados a trabalhar para sobreviver, eles passavam muita fome, as crianças morriam. E por que então, naquela parte do filme que eu falei para vocês que tinha mulheres e crianças, por que só eles que trabalhavam e não os homens? Porque para os industriais, as mulheres e os meninos e as crianças não davam trabalho, eram facilmente manipulados. Eram considerados dóceis. Então, por isso que eles trabalhavam na fábrica. Tá certo? Outra coisa que acontece no filme, eu acabei não falando aí na primeira parte, na história do filme, é que acontece muito estupro e abuso sexual. Vocês podem ver que nesse ambiente algumas meninas são estupradas e algumas mulheres transam aí com os funcionários dessa indústria. Infelizmente, gente, sempre aconteceu o abuso sexual e o estupro. Só que, felizmente, as mulheres estão tendo mais coragem para denunciar esses casos. Se vocês têm observado, na mídia, muitos atores de televisões estão sendo processados, estão sendo denunciados por abuso sexual. E naquele tempo, se as mulheres simplesmente falavam que eram estupradas, elas iam ser demitidas. A família delas ia passar fome. Então essas mulheres calaram, viveram um inferno caladas, sem poder denunciar. Outra coisa que acontece é a fiscalização do trabalho. Quantas vezes acontece aquele esqueminha brasileiro, o governo não descobrir que tem aposentados trabalhando, que tem pessoas em muitas situações boas, aposentados ou outro tipo de pessoas, vamos falar assim, que estão ilegalmente trabalhando. E quanta ilegalidade tem de trabalhos aqui no Brasil.
que colocam pessoas até em risco. Gente, a greve, quando a criança morre e simplesmente os manifestantes vão levar na casa desses industriais e a polícia mede a borracha, vamos usar essa expressão desses funcionários. Tanto aquele tempo como agora, as manifestações, os funcionários que querem uma vida melhor são barrados pela polícia. Se você não sabe, as pessoas têm totalmente o direito de se manifestar. Só que, infelizmente, muitas vezes as autoridades policiais entram com violência. Só estou falando, gente, um fato histórico. Uma coisa que aconteceu na Revolução Industrial e acontece. Então, muitas vezes, tem muitos trabalhadores que não têm saída. Verdade? Temos também o trabalho infantil. Gente, no Nordeste, em muitos estados, quantas crianças que não estão trabalhando em trabalho infantil? Crianças que não chegam até 20 anos, como algumas crianças que trabalham em mina de carvão no Nordeste, ficam aquele carvão dentro do corpo delas, que não tem infância, que não tem adolescência, que não tem aí o direito de ir na escola. E muitas vezes aí, e não tem atenção do governo, ou o governo até autoriza isso, ou finge que não vê. Outro assunto muito interessante é o padre chegar para os fiéis e falar guidãs, que davam conta aí as regras da Igreja Católica no tempo, era considerado filho do demônio e era excomungado por ajudar os pobres. Perdão. Isso acontece muito no Brasil, principalmente nesses anos. A pessoa simplesmente, ou melhor, muitos líderes religiosos que enchem suas ovelhas de medo e fica falando, olha, se você votar em tal político, você simplesmente vai para o inferno. Ou você vira você tem tal ideologia, você vai para o inferno. Isso não pertence a Deus. Esses líderes manipulam de um jeito que muitas dessas pessoas ficam fazendo discurso de ódio na internet. Esses líderes deixam essas pessoas para defenderem seus próprios interesses. E essas pessoas caem. A gente pode ver no cristianismo muito discurso de ódio, cristão mandando o ateu indo para o inferno, desejando ódio, sabendo que no cristianismo, nesse caso, Jesus não era nada disso. Verdade? Gente, nós temos dois papéis muito legais, dois destaques nesse filme. Um é os radicais. Os radicais que são pessoas que estão cansados daquela vida miserável, daquela vida terrível, e começam a destruir as máquinas, instrumentos, e todas aquelas pessoas ali que apoiam esses industriais. E nós temos também os socialistas, que assim na Revolução Industrial surge a presença dos socialistas. O socialismo, ele é o preparo para entrar no comunismo. Eu não vou entrar a fundo aqui, porque eu vou fazer um vídeo sobre isso, futuramente, sobre o comunismo, o socialismo, mas o socialismo é uma filosofia econômica, uma doutrina econômica, que defende a igualdade social, que não quer a luta de classes, para acabar a luta de classe, e que os meios de produção fiquem na direção do povo, que fique tudo para o povo. Então, gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Assistem o filme, é excelente, é muito show de bola. Muito obrigado por tudo. Estou vendo que muitas pessoas estão se inscrevendo, principalmente alunos meus da cidade de Matão. Então, gente, qualquer sugestão de símbolos, qualquer filme ou qualquer aí biografia, se vocês
quiser que eu fale de Stalin, ou de Adolf Hitler, ou qualquer personagem, enfim, o que vocês quiserem aí, eu faço com todo amor e carinho para vocês. Eu acho maravilhoso você simplesmente fazer um vídeo compartilhando conhecimento. Se inscreva aqui e toque o sininho. Até mais.